quadro atual é um quadro que eu só posso resumir em uma palavra: picaretagem. Estamos repetindo neste momento a mesma picaretagem que o Fernando Henrique fez há momentos atrás para criar todo aquele desespero social e enfiar dinheiro nos bolsos dos empresários geradores de energia. Rovai, não existe risco técnico de apagão. O que acontece nesse momento é: o Bolsonaro jogou água fora para nos levar a um momento em que nós vamos ter que produzir energia elétrica usando combustíveis fósseis, e quem vai pagar o alto preço da energia é o povo, porque nós temos uma coordenação hídrica. E a pergunta básica é: por que durante todo o período do governo Lula e Dilma, em que as indústrias estavam produzindo, o povo tinha poder de consumo, estava gastando eletricidade a rodo, no dito popular, a gente não teve risco de apagão? E agora, nesse momento em que as indústrias estão fechadas com o Bolsonaro, o povo está gastando pouco, com medo de passar fome, a gente está com risco de apagão? A resposta é muito simples. Desde o início do governo Bolsonaro, eles foram coordenando medidas para levar-nos a este ponto, e ele traz o risco de apagão no momento em que a Eletrobras vai para a privatização no Senado. Como que ele criou esse risco de apagão? De duas formas. A primeira delas foi mudar o horário de verão. Todo o nosso sistema é planejado para a existência do horário de verão. O povo não entende como isso funciona na prática, mas é mais ou menos assim. Quando você muda o horário de verão, as pessoas consomem energia elétrica 1 hora a mais por dia, porque no lugar das pessoas pouparem a energia, desligando as luzes, porque você trabalha até, entre aspas, mais cedo, você muda essa rotina do horário de verão. Mas não é só a questão do consumo. A gente tem o aquecimento do sistema elétrico, esse aquecimento causa explosão de transformadores, esse aquecimento causa parada do sistema elétrico em vários locais. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos o maior número de paradas do sistema elétrico por causa dessa mudança desse regime do horário de verão. Para você ter uma ideia como foi tudo foi assim, friamente calculado para a venda da Eletrobras. E o que eles fizeram foi jogar a água fora para faltar água. Por quê? O operador nacional do sistema, ele não produz água numa usina hidrelétrica e deixa essa ir embora, ele coordena. Então, por isso que não tínhamos apagão durante o momento em que tínhamos Lula e Dilma no governo. Ele coordena como? Ele aciona uma usina que está lá no alto e já avisa a usina que está depois, falando: olha, vai descer água, então você também produz. E a de baixo, você também produz. Ele foi trabalhando de forma a esvaziar os reservatórios, e ele esvaziou os reservatórios para chegarmos nesse caos. E agora ele faz a mesma coisa que o Fernando Henrique: criar a ideia de que estamos num risco sistêmico e que nós somos ineficientes, que não somos capazes de produzir energia através das nossas empresas públicas, para que o povo aceite a privatização da Eletrobras. E mais, quando ele joga no ar que estamos com risco sistêmico, ele não apenas legitima a privatização da Eletrobras, como ele joga lá embaixo o valor da Eletrobras, querendo dizer que ela é uma empresa incapaz de produzir energia, incapaz de ser suficiente para o Brasil. É criar a ideia que nós estamos com um sistema elétrico insuficiente. Mas a pergunta é muito simples: por que esse mesmo sistema elétrico não gerava riscos de apagão enquanto nós tínhamos empresas eletrointensivas, que são empresas que gastam muita energia, como fábricas de alumínio? Perdemos para a China. Nós tínhamos várias empresas gastando muita energia. A Ford e mais, me parece que o Requião postou, centenas de milhares de empresas fecharam. O povo está gastando menos. Se estamos gastando menos energia, o que justifica estarmos com crise de falta de produção de energia? É um ato deliberado de jogar a energia fora para, nesse momento, encher o bolso dos produtores que operam nos momentos de risco sistêmico. Ou seja, ele coordenou para gastar mais água, para faltar água, para agora ele acionar usinas termoelétricas, que o preço da energia é ditado pelos donos, ou seja, pode ser 1000 vezes mais caro que a produção da energia hidrelétrica. Então, o que estamos vivendo hoje não é um problema de meteorologia, de falta de chuvas, é um problema de coordenação. Foi friamente calculado para criar
esse sistema hoje que está em privatização, esse clima de que somos incompetentes e que o governo é incapaz de gerir o sistema elétrico. O que é importante agora? Influenciadores precisam entender que não é só a questão do preço da energia elétrica, é todo um risco sistêmico. Entregar o sistema elétrico para setores privados significa entregar a matéria-prima da produção da indústria. Se você aumenta o preço da produção na indústria, os produtos ficam mais caros, até o ponto que ficam inviáveis. A gente vai fechar a indústria para comprar da China porque nós não temos condição de produzir no Brasil. Se cismarem de sabotar o sistema elétrico brasileiro, e não vai ser o primeiro lugar do mundo, na Nigéria funciona assim, eles criam uma situação que é impossível ter indústria, a luz pisca toda hora, qualquer parque industrial que tentar se estabelecer no Brasil vai embora, porque se a luz acaba toda hora, torna-se impossível ter viabilidade industrial. A gente vai ter uma competição pela água. Algumas cidades vão passar por momentos de escassez de água, porque os produtores privados vão estar reservando água para vender energia mais caro no futuro. E aí, na hora que chove de uma hora para outra, eles são obrigados a liberar toda essa água, as cidades passam por enchentes. Não é possível conceber o sistema privado coordenando as águas e coordenando o fornecimento de energia. A energia é a soberania industrial. A água é a saúde do povo. Nós vivemos em locais onde empresas privadas já coordenam o sistema de abastecimento de água através de represas e essas cidades, às vezes, ficam simplesmente sem água. Imagine o preço para tratar uma água, um fio d'água mínimo no rio, porque eles estão reservando água para produzir energia. Imagine como é mais difícil tirar bactéria, vírus e outros poluentes como mercúrio de uma água que está praticamente só aquele fiozinho e que para ser tratada vai ser um preço absurdo e se for tratada com a atual tecnologia que a gente tem. Então é preciso entender que não é só o aumento do preço da luz, é uma coisa gravíssima que está acontecendo no Brasil. E pessoas como o Boulos, o Rony Telles, o Lula, o Ciro já postou um vídeo hoje, então parabéns, Ciro. Mas pessoas como o Rony Telles, que estão por aqui escutando, pessoas como o Boulos, que estão participando aqui também, eles precisam engajar nisso urgente, porque é muito mais do que aumentar o preço da energia elétrica. Aumentar o preço da energia elétrica aumenta o preço desde o pão até o diesel, aumenta o preço de tudo. Vamos imaginar que as empresas privadas elas tenham uma oferta de países concorrentes do Brasil no cenário internacional. O Brasil é um mercado muito grande e o que eles querem para o Brasil é um Brasil rural. E vamos imaginar que as empresas têm a expectativa de lucro de R$1 bilhão com a energia elétrica. Essas empresas que vão comprar. No momento que essas empresas receberem uma oferta diferente, por exemplo, as empresas dos Estados Unidos se unem e dizem: vocês vão sabotar o sistema elétrico brasileiro para criar inviabilidade industrial. A partir daí, a gente vai pagar para vocês R$2 bilhões para vocês manterem um sistema inviável. Gente, é empresa privada. O que eles interessam é o lucro. Se eles sabotarem o sistema elétrico, a nossa indústria para de funcionar. Sabe por quê? Depois de uma queda de luz, para a empresa colocar tudo funcionando de novo, ela demora horas, são horas de produção, e isso vai tornando a produção inviável, o produto vai ficando cada vez mais caro. No primeiro momento, esse aumento no preço da energia, ele reflete, em primeiro lugar, no trabalhador, porque o produto, no final das contas, ele é definido pelo preço da matéria-prima mais da mão de obra, e é lógico que aquela ideia austríaca, que o que defende o preço do produto é a demanda, é uma ideia pertinente. Mas quando a gente pensa no preço internacional do produto, só vai ser viável fabricar no Brasil enquanto a gente tiver condição de fabricar por um preço mais baixo que a matéria-prima, mais a energia. Agora, você imagina que você vai aumentando o preço da energia. Onde que você vai conseguir diminuir para você conseguir manter um preço competitivo? No salário. O primeiro que vai ser prejudicado com esse novo modelo vai ser o trabalhador. E quando você tira do trabalhador, você tira do mercado interno. O segundo a ser prejudicado é o médio empresário. É o cara do supermercado, é o cara da loja de roupas, que neste momento fala: não tem problema, eu tenho grana, pagar R$100 a mais na conta de luz não vai me quebrar, mas pelo menos vai tirar o PT, que o cara, a ideia do cara é essa, né? Vai tirar o PT do sistema elétrico.
Cara, você não está entendendo, a coisa é muito mais complexa. Nós estamos falando da possibilidade da inviabilidade industrial por causa do preço. Pronto, a inviabilidade industrial por causa do preço nos coloca como aquilo que a Globo repete todos os dias. O agro é pop, acabou a indústria, só agro. Mas a gente tem uma possibilidade de uma total inviabilidade industrial por sabotagem. E a Nigéria vive isso hoje. Falar que a Nigéria não tem condições de criar um sistema elétrico suficiente para industrialização é loucura. Os caras exportam petróleo e o dinheiro que poderiam investir no sistema elétrico, os grandes playboys da Nigéria acumulam carros importados dentro de suas garagens. Palavra de quem foi lá e viu. Agora, não tem estabilidade energética na Nigéria, porque lá tem muita matéria-prima disponível e muita mão de obra disponível. A partir do momento que tiver energia, os caras vão começar a industrializar, e não é isso que querem para a Nigéria. O que querem para a Nigéria, e é o que querem para o Brasil agora, é somente um país que fura buraco e tira petróleo e manda para os Estados Unidos. Então, não podemos resumir o aumento da luz. Isso pode nos levar a um precipício, e o sonho de que nós vamos eleger um progressista, seja o Boulos que estava aqui, seja o Lula, seja o Ciro, esse sonho pode ser frustrado porque esse progressista pode não ter condições de realizar a reindustrialização do Brasil por falta da viabilidade energética. Então, este assunto, que é um assunto urgente, porque já passou na Câmara e está indo agora para o Senado, ele precisa ser levantado, porque não se trata de simplesmente colocar o setor privado para explorar uma área no Brasil. Trata-se de entregar a área mais estratégica de um país, que é a matéria-prima para o comércio e para a indústria, para um setor privado que vai visar apenas lucros. Se o lucro tiver na coordenação hídrica de jogar água fora e produzir com a termoelétrica, imagina o cara que é dono ao mesmo tempo de uma hidrelétrica e uma termoelétrica. Na hidrelétrica ele vende energia por na termoelétrica ele põe o preço. Normalmente, os históricos que a gente tem é que antes da Dilma investir na transmissão de energia, um dos motivos que fez ela cair, as termoelétricas que o Fernando Henrique distribuiu entre políticos vendiam a energia 400 vezes mais caro que as hidrelétricas. Depois que a Dilma fez a transmissão de energia, nós tivemos condições de começar a aproveitar o período de chuvas do sul para fornecer para o norte, o período de chuvas do norte para fornecer para o sul. Isso causou um desgaste muito grande e é um dos motivos do impeachment dela. Mas tivemos momentos no Brasil em que alguns geradores privados vendiam energia para o sistema 400 vezes mais caro do que os geradores públicos que estavam produzindo com água. E as pessoas agora estão falando sobre a possibilidade da Eletrobras ser lucrativa. Como assim? Vocês não estão entendendo. Nós estamos falando de um risco sistêmico que vai muito além do fechamento do caixa da Eletrobras, que só não foi lucrativo, me parece, por 3 anos, mas socialmente sempre foi lucrativo. Porque ela oferece para mim, para você e para as indústrias brasileiras uma energia que às vezes é 400 vezes mais barata que a energia oferecida pelos produtores termoelétricos. E isso é que o influencer precisa aprender para ele saber falar sobre o assunto.